Olá e sejam muito bem-vindos. Que o seu dia e a sua semana sejam de verdade repletos de bênçãos e muita sabedoria. Hoje a gente tem uma tarefa bem interessante. Vamos mergulhar num texto com quase 3.000 anos, o capítulo 24 de Provérbios, e tentar entender se essa sabedoria toda ainda sabe, se ainda funciona no nosso dia a dia. É um ótimo teste, né? A nossa fonte aqui é uma Bíblia de estudo, o que é ótimo porque ajuda a gente a ir além do texto puro. A gente consegue entender um pouco do contexto original, o que as palavras significavam lá atrás. Exatamente. A missão é extrair a essência, as lições práticas. Então, vamos começar. O capítulo já abre com uma imagem muito, muito forte. Versículos 3 e 4. Diz assim: Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Uhum. Preciosos e agradáveis. A primeira impressão é que ele está falando de arquitetura, né? Mas a sensação que dá é que o buraco é bem mais embaixo. Com certeza. E as notas de estudo confirmam isso. A casa aqui não é só tijolo e cimento. A palavra hebraica pode significar um legado, uma dinastia, sabe? Uma vida familiar bem estruturada. Ah, entendi. E o mais curioso são os materiais de construção. Sabedoria, inteligência, conhecimento. São coisas intangíveis. É como se o texto dissesse que a base de uma vida de sucesso não é o dinheiro, mas o que você tem aqui dentro. Faz todo sentido. Você constrói a estrutura com sabedoria e depois preenche com as coisas boas. Mas aí o texto dá uma virada que eu achei inesperada. Ele liga essa sabedoria diretamente com força. O versículo 5 fala: Quem é sábio é forte. Isso. E o que tem conhecimento consolida a sua força. Peraí, isso meio que vira de ponta cabeça o que a gente pensa que é força. Quer dizer que, sei lá, um professor pode ser mais forte que um atleta? Como funciona isso? É exatamente essa a provocação. A força aqui, segundo os comentaristas, é força de caráter. Não é sobre levantar peso, é sobre suportar o peso da vida. É resiliência, discernimento. A capacidade de não desmoronar sob pressão. Exato. E o versículo seguinte, o 6, dá a pista de como essa força funciona na prática. Ele diz: na multidão de conselheiros está a vitória. Ah, isso é interessante. Mas sendo bem prática, hoje em dia, com tanta opinião, tanta informação, buscar conselho de uma multidão não pode levar àquela paralisia pela análise? É uma ótima pergunta. Como a gente sabe em quem confiar, né? Pois é, mas o texto, de forma implícita, lida com isso. A sabedoria que ele descreve não é só acumular opiniões, é ter o discernimento para filtrar essas opiniões. A pessoa sábia não ouve todo mundo cegamente, ela constrói um conselho de confiança, entende? Uhum. A vitória não vem da quantidade, mas da qualidade dos conselhos e da sua habilidade de usar eles. A força, então, não é ser teimoso, mas ter a humildade de buscar ajuda e saber usar essa ajuda. Entendi. A força está na rede de apoio que você constrói. Ok, essa ideia de força de caráter é poderosa. Mas é fácil ser forte quando tudo está bem. E quando a tempestade chega? No dia da angústia. Aí ele vai direto ao ponto, e é quase brutal. O versículo 10 diz: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Nossa, parece um julgamento bem duro. Parece. Mas a palavra hebraica para fraco aqui tem uma conotação de ser restrito, de se deixar encurralar, sabe? De paralisar. É menos uma crítica e mais um diagnóstico. Se a adversidade te anula, é um sinal de que sua força de caráter precisa ser mais trabalhada. E essa ideia de não ficar paralisado continua, só que agora olhando para fora, para os outros. Exato. Os versículos 11 e 12 são quase uma ordem. Salve os que estão sendo levados para a matança. E aí ele diz: se você disser, não sabíamos de nada, não o perceberá aquele que pesa os corações. A mensagem aqui parece ser: a omissão é uma forma de cumplicidade. Não dá para fingir que não viu. Exatamente. É um chamado à responsabilidade moral, cívica, que é incrivelmente atual.
Ser levado para a matança pode ser interpretado de tantas formas hoje, né? Sim. Pessoas sofrendo injustiças, vulneráveis sendo explorados. O ponto central é que a desculpa do "eu não sabia" não cola. Os comentaristas destacam que o argumento é teológico. Deus, aquele que pesa os corações, ele conhece a verdade. Ele sabe se você realmente não sabia ou se você escolheu não saber para não se incomodar. É uma crítica muito forte à apatia. Muito. É uma responsabilidade gigante. Mas, ainda no tema da justiça, o capítulo chega na parte que para mim é a mais difícil de engolir. Versículos 17 e 18. Quando seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar. Uhum. Para que o Senhor não veja isso e se desagrade. Falando sério, isso não é quase sobre-humano? Se alguém que te prejudicou muito na sua vida, na sua carreira, finalmente enfrenta as consequências, é mesmo errado sentir um pingo de alívio? Uma pontinha de satisfação? Essa é a questão de $1 milhão, não é? Pois é. E é aí que a sabedoria do texto fica mais profunda. O foco muda completamente. A questão não é mais o que acontece com o seu inimigo. A questão é o que acontece dentro de você. Uma nota de estudo aponta para a palavra hebraica ha'á, que está ligada à reação de Deus. Essa palavra pode significar ver o mal ou fazer o mal. A ideia é que, quando você se alegra com a desgraça do outro, a sua alegria se torna, em si, um ato mau. Nossa! Você se contamina com a mesma energia negativa que você condenava. Então o problema não é a justiça ser feita. Não. O problema é a minha reação à justiça. É isso. Precisamente. O texto faz uma distinção sutil, mas crucial. O versículo 16 afirma que os perversos são derrubados pela calamidade. Isso é apresentado como uma consequência. Mas o versículo 17 adverte o justo a não se deliciar com essa queda. É uma barra moral altíssima. Sem dúvida. O objetivo é manter a sua própria integridade, não a destruição do outro. Uau! Isso exige um nível de autoconsciência, que é um trabalho para a vida inteira. Ok, respirando fundo, vamos para uma parte mais pé no chão do capítulo. Quase um guia de planejamento de vida. O versículo 27. Prepara fora a tua obra, e apronta-a no campo, e então edifica a tua casa. Sim. Parece simples, mas a ordem das coisas aqui parece ser a chave de tudo. É um princípio de prudência que nunca envelhece. Se a gente traduz isso para hoje, é basicamente: garanta sua fonte de renda, estabilize sua carreira antes de assumir compromissos maiores. Entendi. Aprontar a obra no campo era literalmente garantir a colheita, o sustento. Só depois você edifica a casa, que, como a gente viu no começo, significa construir uma família, um lar. Mas será que essa lógica ainda se aplica perfeitamente hoje? Na nossa economia, às vezes as pessoas precisam assumir grandes compromissos, tipo um financiamento, justamente para ter estabilidade para preparar o campo no campo. A forma pode ter mudado, mas o princípio fundamental permanece, sabe? O espírito do provérbio é sobre prioridades, sobre não colocar a carroça na frente dos bois. Certo. Talvez hoje preparar o campo não seja arar a terra, mas sim investir na sua educação, construir uma reserva de emergência. A ideia é criar uma fundação sólida antes de construir o prédio em cima. Se você inverte a ordem, a estrutura toda fica vulnerável. O princípio é a base. E falando em vulnerabilidade, o capítulo termina com uma imagem que nossa, é quase um filme de terror sobre o que acontece quando se ignora esses princípios. A parábola do campo do preguiçoso. O narrador diz: passei pelo campo do preguiçoso, e eis que tudo estava cheio de espinhos, e o seu muro de pedra estava em ruínas. Ele não só vê, ele para e aprende com aquilo. É um método de ensino brilhante, né? Aprender pelo exemplo negativo. A negligência não é uma ideia abstrata. Ela tem uma aparência. São os espinhos no lugar da plantação, as urtigas, o muro caído. A desordem externa, espelho da desordem interna. Isso me lembra, sei lá, a minha caixa de entrada de e-mails ou aquela pilha de papéis que fica na mesa. Todo dia eu penso, amanhã eu organizo.
O texto está dizendo que essa minha pilha de papéis é o meu campo do preguiçoso e que um dia ela pode se virar contra mim. A imagem final é assustadora. A imagem final é feita para ser assustadora. Os versículos 33 e 34 repetem um provérbio que já apareceu antes no livro, o que mostra a importância da ideia. Diz: um pouco de sono, um breve cochilo, um pouco de cruzar os braços para descansar. E aí vem a consequência. Exato. E a sua pobreza virá como um ladrão, e a sua miséria atacará como um homem armado. Atacará como um homem armado, que imagem violenta. A pobreza aqui não é um estado passivo, uma falta de sorte. Ela é personificada como um agressor violento. Ela chega como um ladrão, ou seja, te pega de surpresa porque você não estava prestando atenção. E ataca. E ataca como um homem armado, de forma decisiva. A mensagem é que as pequenas negligências diárias, o breve cochilo, elas se acumulam. Parecem inofensivas, mas o resultado final é uma crise avassaladora. Ok, foi uma jornada em tanto por um único capítulo. Se a gente fosse resumir, a sabedoria dele ainda funciona? Quais seriam os pontos principais que a gente deveria levar daqui? Eu diria que a gente pode sair com 3 grandes pilares. O primeiro é que uma vida com propósito não acontece por acidente. Ela precisa ser construída intencionalmente sobre uma fundação de sabedoria. Certo. O segundo é que a verdadeira força não é a ausência de fraqueza, mas sim a resiliência de caráter, a coragem para agir com justiça e a disciplina para manter o próprio coração limpo da vingança. E o terceiro? E o terceiro é a diligência. A vida exige planejamento, prioridades, trabalho. A procrastinação, mesmo a pequena, é como uma rachadura numa barragem. Eventualmente ela causa ruína. É um chamado à responsabilidade pessoal. Sabe, no meio de tudo isso, a linha que mais ficou ecoando na minha cabeça foi a do versículo 16. Ele diz que 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Sim, é muito forte isso. O texto não promete que a pessoa sábia nunca vai cair. Pelo contrário, ele assume a queda como parte do processo. A diferença está no que acontece depois. Isso nos deixa com uma pergunta final para refletir, que talvez seja a lição mais profunda de todas. Será que a sabedoria consiste em construir uma vida perfeita, sem falhas, sem quedas? Ou será que a verdadeira sabedoria está em desenvolver a força de caráter e a resiliência para se levantar de novo e de novo e de novo, aprendendo com cada tombo, enquanto a insensatez leva a um tropeço final do qual não há retorno? Isso muda tudo sobre o que a gente chama de sucesso. Que Deus abençoe todos os ouvintes